do Senhor, bem? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu já quero pedir à igreja que fique de pé, por favor. Se um desejo no coração, já de fazer uma oração. Quero orar com a igreja, antes de começar a falar algo da parte do Senhor. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Querido Deus, na tua presença nessa noite, Senhor, nós temos uma certeza na nossa vida, ó Pai, é que teu amor não falha, Deus. É que o Senhor é fiel para com a tua igreja, Senhor. Hoje é uma noite, meu Deus, fria, uma noite de chuva, mas na tua igreja, Senhor, há o aquecimento do teu Espírito, Senhor. Na tua igreja, Senhor, nós sentimos a tua presença no nosso meio. Deus poderoso, Jesus de Nazaré, nessa noite, Senhor, venha sobre nós, meu Deus, de uma maneira extraordinária. Venha nos renovar, Pai. Traga renovo ao nosso coração. Começa, meu Deus, a passear no meio dessa igreja, Senhor. Visita o irmão, visita a irmã, Pai. Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos, Senhor. O que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Hoje, meu Pai, nós fizemos diferente. Já começamos com a intimidade de falar contigo. Aleluia. Já começamos com a oração, Senhor. Já determinamos que, em nome de Jesus, todo mal, todo espírito de incredulidade, todo espírito do desânimo vai embora. Em nome de Jesus, Senhor. Desça os céus aqui nesse lugar, nessa noite. Pai, começa a manifestar o teu sinal no nosso meio. Vai curando enfermidades, Senhor. Vai libertando, vai salvando. Deus, vai usando nesta noite, Pai. Faz um movimento espiritual nesse lugar. Meu Deus, assim como o dia de Pentecoste, que todos estavam reunidos e todos foram cheios do teu Espírito. Nos encha nessa noite, Senhor. Encha a nossa vida do teu Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Vai nos firmando, nos fortalece, Senhor. Coloca teus anjos nesse portão, ó Deus. Em um raio de 500 metros. Acampa teus anjos para nos proteger. Dá liberdade aos teus filhos, às tuas filhas, para te adorar, para ouvir a tua palavra nessa noite. Aleluia, Senhor. glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos. Salmo 51. Glória a Jesus. Isso, Salmo 51. Deixa eu abrir aqui a Bíblia também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 51. Glória a Jesus. No Salmo 51, estava ali, irmão de Assina falou que ela foi a última a sair da sala. E eu disse, Deus, cumpra o que o Senhor falou, que os últimos serão os primeiros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, antes de ler a palavra, eu já quero falar algo aqui sobre essa passagem. Querido, é o Salmo de Davi. E nesse Salmo, irmão, quero falar nessa noite, inspirado pelo Espírito, sobre 5 maravilhas de Deus na vida do crente. 5 maravilhas de Deus que o Salmo expressa na vida daquele que está na presença do Senhor. Glória a Jesus. Salmo 51, vamos ler com a igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, Senhor, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, Senhor, eu pequei, e eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que tu és justo, Senhor, quando falas, e puro quando tu julgas. Certamente, em iniquidade, Senhor, eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade, e no íntimo, no oculto, tu me faz conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, Senhor. Regozija os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face nos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances, Senhor, fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Torna-me dar a tua alegria da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Sustenta-me com espírito disposto Santo tu a és. te obedecer. Santo tu és. Então, Senhor, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvores. Tu não te compraze de sacrifício, senão, Senhor, eu os daria, glória a Deus. Tu não te deleitas de holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Abençoa Sião, segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará de sacrifícios, de retidão dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então, sobre o teu altar, Senhor, nós oferecemos os novilhos. Somente até aqui, não vou orar. Já orei, pode sentar, querido. Olha que leitura maravilhosa, irmão. Que leitura grandiosa nós acabamos de ler. Salmo de Davi, querido. Na verdade, Davi, ele foi o autor de vários salmos. Mas o Salmo 51, irmão, retrata um momento muito difícil que o rei Davi está passando. Antes de precisamente entrar aqui no Salmo que nós lemos, eu quero falar algo sobre Davi. Quem foi Davi? O que fazia Davi? Porque Deus, ele escolheu Davi para ser rei em Israel. Glória a Deus. Davi, querido, era um pastor de ovelhas. Davi, ele era um homem solitário. Ele era um jovem homem muito solitário. Ele veio da família de Jessé, que tinha outros irmãos mais belos, homens que eram da guerra, mas Davi não. Davi apenas cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi muitas vezes não voltava para sua casa, ficava dormindo no aprisco, junto com as ovelhas. Observe que, quando você analisa a vida de Davi, ele é como alguém que não conta. Davi não fazia falta em casa. Tanto é que no dia da unção, esqueceram até de Davi. Se não fosse o Senhor Deus mandar buscar Davi, porque Deus é quem manda buscar, querido. Não é o homem. Nem lembrariam de Davi. Porque Davi, irmão,
ele vivia tomando conta de ovelha. E a vida nos palácios seguia normalmente. O rei Saul, rei de Israel, estava no palácio, no seu apogeu, desagradando a Deus. E aí Deus ele toma uma decisão. E a decisão de Deus era preciso de um rei para Israel. Glória a Deus. Mas olha que situação, Rosa. Deus está querendo alguém para assumir a cadeira no lugar de Saul e para ser rei de Israel. Deus poderia buscar esse alguém no meio dos palácios. Deus poderia buscar esse alguém no meio da alta política, no meio da medicina, sei lá. Deus podia fazer qualquer coisa, irmãos. Ele é Deus. Mas assim, eu pela fé, irmãos, eu começo a observar os olhos de Deus passando sobre o planeta Terra e procurando alguém que tivesse de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele queria para ser o rei de Israel. Deus ele procura, querido. E aí os olhos de Deus vão encontrar quem? Davi lá no meio das ovelhas. Aleluia. Davi não era merecedor disso. Davi era um homem desprezível, como eu falei. Irmão, a função de pastor naquela época não era como hoje, por exemplo. Hoje, se eu causei até espanto quando eu cheguei na padaria ali com a minha bermudinha com razãozinho para comprar pão, o dono da padaria falou, ele é pastor. Alguém olhou para mim e falou, ele é pastor? Mas ele é pastor da igreja, está até no Facebook. Porque pastor hoje, irmã aqui, é sinônimo de quem tem dinheiro. É sinônimo de quem anda no carrão, no jato. E na verdade, o pastor naquela época era um trabalho indigno, querido. Ele era um trabalhador somente. E ai da menina, que dissesse assim para o pai, pai, estou apaixonada pelo pastor de ovelha. Olha, era briga na certa, sai dessa. Esse cara não tem futuro. Então, irmão, olha como as coisas mudaram com o passar do tempo. Pastor hoje para as pessoas é o cara que anda de terno, é o cara que anda no carrão, é o cara bem sucedido, que ganha salário da igreja milionário. Isso foi dos homens que criaram. Porque a realidade é bem outra, diferente, querido. Não vou entrar em detalhe aqui, porque não veio o caso. Eu só estou mostrando aqui, irmão, quem foi Davi e como Deus se agradou de Davi. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Davi e chamou ele lá do meio das ovelhas para ser rei de Israel. Aleluia. E não era para ser qualquer rei não, querido. Davi foi e é, abaixo de Jesus, o maior rei que Israel já esteve. O fato, irmãos, é que Davi, ele assumiu o reinado de Israel. E ele, diante de Deus, ele orava, diante de Deus, ele ia para a guerra e ganhava. Mas Davi, uma certa feita, a Bíblia registra que ele não foi para a guerra. Ele ficou no seu palácio. E ele passeava no seu palácio, no segundo andar do palácio. Ao passear, ele avistou uma linda mulher tomando banho sem roupa. E ele então desejou a mulher, Betseba. E ele desejou a mulher, ele era rei, mas ele não tinha o direito de possuir aquela mulher, porque ela tinha um marido. Observe que o homem que Deus escolheu, o homem que veio lá do meio das ovelhas, agora está disposto a pecar contra o seu Senhor, que engrandeceu ele tanto a ponto de o fazer de um pastor o maior rei de Israel. E ele gostou da mulher e não pediu
esforço. Mandou chamar a mulher, se prostituiu com a mulher, adulterou com a mulher e pecou contra Deus. Ele pecou literalmente contra o Senhor. E nesse pecado, irmãos, ele tentou dar um drible em Deus e em todas as pessoas. Ele tem um caso com a Betseba e ela logo fica grávida dele. Mas ela é casada, gente. E o seu esposo Urias está na guerra. E ele, quando sabe que ela está grávida dele, ele manda chamar Urias da guerra. Ele é rei, busca ele lá, para ele passar um dia na casa dele. Tudo isso, querido, o pecado vai criando na mente de Davi. Olha como o pecado, irmãos, ele tem o poder de manipular a mente das pessoas. Davi então manda chamar Urias e diz para Urias assim: Urias, vai para a tua casa. Porque a intenção de Davi era que Urias tivesse contato com a sua esposa para dizer que o filho era dele. Observe aqui o que o pecado faz, como ele cega a mente de uma pessoa. Mas só que Urias falou assim: longe de mim, meu rei, eu estou em uma guerra. Já que o Senhor mandou buscar na guerra, eu não irei para casa descansar, eu ficarei aqui, na varanda do teu palácio. Olha como é que Urias é fiel, irmão. E aí Davi sentiu um aperto, porque ela já está grávida dele de pecado. E como fazer? Aí o pecado falou mais uma vez na mente de Davi: vou matar Urias. Porque na pior das hipóteses, ele fez um filho na Betseba e morreu toda a história. Não deu outra, mandou matar Urias. Irmãos, tudo isso Deus vendo. Porque o pecado, querido, ele tem o poder de cegar a mente das pessoas. A pessoa vai errando e parece que está acertando. A pessoa muitas vezes manda matar, manda fazer coisas terríveis e parece que está tudo certo. Deus está aprovando. Não está, querido. E sabe o que aconteceu com tudo isso? Davi cai profundamente no estado de pecado. E aí Deus manda um profeta lá para falar com ele. O profeta Natan chega e fala assim: ó rei, havia um reinado, um homem que só tinha uma vaquinha. E havia outro homem que tinha milhares de vacas gordas. Esse homem mandou matar a única vaquinha daquele homem. Ele se apossou da única vaquinha daquele homem. E ainda mandou matar o dono dessa vaquinha. Olha só, irmão. Sabe o que Davi fez? Ele estava tão cego, o pecado cega tanto, que ele falou assim: quem é esse homem que fez isso? Eu vou mandar matar ele. Isso é uma injustiça. Sabe o que o profeta falou? Esse homem é você, Davi. Aí Davi caiu em si. Davi percebeu que tinha pecado contra o Senhor. E Davi disse: pequei contra o Senhor. Então o texto vai falando qual foram as punições, irmão. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele retrata o arrependimento de Davi por essa causa. Diante desse salmo aqui, querido, que nós lemos nessa noite, eu separei aqui 5 coisas que eu e você podemos desfrutar vindo de Deus. A primeira coisa que eu separei nesse salmo aqui, querido, é a grande misericórdia de Deus para conosco. Observe que Davi está em pecado. E a Bíblia diz que ele foi tão castigado por Deus que parece que ele sentia dores como os ossos dele todos estivessem quebrados. Davi estava sendo quebrado por Deus. E no salmo que nós lemos, a primeira coisa que ele fala para Deus: Deus, tem misericórdia de mim. Observe que Davi está no chão, querido. Davi está mal. Davi não é mais aquele homem fortalecido. O pecado quebra Davi. O pecado, irmãos, vai desmontando Davi a tal ponto dele dizer: Senhor,
livrar-te. Glória a Deus. Davi não estava contado, querido. Não era plano dele cair nessa desgraça do pecado com Betseba. Mas ele caiu. E agora ele então pede a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Glória a Deus. Vamos analisar a palavra misericórdia, querido. Eu cheguei no original da palavra. O original da palavra misericórdia está muito próximo da palavra gerar ou nascer. Não tem nada a ver, né? Mas incrível que pareça, no original hebraico, misericórdia está próximo a gerar e a nascer. Então, nós estamos falando nessa noite sobre a grande misericórdia que Deus tem sobre as pessoas. Irmão, a maior desgraça da humanidade chama-se pecado. É uma doença incurável, querido. É uma doença que está em todo lugar do planeta. Ela está na mais remota aldeia, o pecado está lá. Qual é a função do pecado, pastor? Afastar o homem e a mulher de Deus. Se afasta. Não tem como ter comunhão. Observe, irmãos, que quando Adão ele peca, a primeira coisa que acontece, ele foge de Deus. Antes do pecado, Adão andava com Deus, abraçava Deus, conversava com Deus. Quando o pecado chega, Adão se esconde de Deus. O pecado, querido, faz você se esconder da presença de Deus. O pecado é esse que faz você não acreditar no que está sendo pregado hoje. O pecado, querido, é aquele que faz você querer ser o dono e a dona da razão, aonde não tem razão. Glória a Deus. Diante da queda do homem no jardim do Éden, querido, Deus ele poderia tomar uma atitude radical e dizer para o homem assim: olha, vai viver a sua vida e nunca mais me procure, eu não quero saber de você. Observe, irmãos, que quando o pecado entra, ele separa o homem de Deus. De um lado o homem fica, no meio o pecado, do outro lado Deus. Os dois que eram amigos, irmão Rita, passaram a ser inimigos mortais. Essa que é a verdade. Tem muita gente aí, irmãos, que diz isso no Facebook, que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não é verdade, querido. Pode gravar aí, irmãos. Não é verdade. Deus odeia o pecador. E o pecador também odeia Deus. A Bíblia diz que os dois são inimigos mortais. E o que faz os dois ser amigos de novo? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Quando o pecador se volta para a morte de Jesus, ele atrai Deus o Pai para ele de volta. Glória a Jesus. O homem ele se encontra perdido como Davi estava. O homem não merece mais nada de Deus. O homem é traidor. O homem toma atitudes dele mesmo. E quando olhamos para nós que somos seres humanos e olhamos para Deus, nós podemos observar, irmãos, qual indigno nós somos. Quem somos nós de verdade? Você é apenas um ser humano e eu também. Nós temos dia e hora para morrer, para apodrecer. Nós, se não fosse o Senhor, nós nem respirávamos. Nós vivemos aqui nessa terra, na verdade, é por causa da grande misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus, na sua grandeza, querido, poderia muito bem tomar conta das coisas dele, do universo, tomar conta de toda a grandeza que ele tem e nem pensar no homem, porque o homem não pensa mais nem em Deus. O homem que está em pecado, querido, eles não querem mais nem saber de Deus. Eles não querem saber da pregação, não querem saber da igreja. O que eles querem é pecar, pecar e pecar. Essa é a atitude de um homem, de uma mulher que não tem Deus. Mas quem pode então perdoar esse homem? Quem pode
buscar esse homem que está caminhando para o inferno, não tem jeito. Sabe quem pode fazer isso que ele fez? Foi a misericórdia do Senhor. Foi a misericórdia de Deus que se antecipou. A misericórdia de Deus disse para o homem assim: você não me quer, você está se afastando de mim, mas eu sou poderoso, rico, eu fui ontem e hoje serei eternamente, mas eu não estou olhando para a minha grandeza. Eu quero te dar uma nova chance, uma nova vida, não porque você merece, mas é pela minha grande misericórdia. Glória a Jesus. E a misericórdia nos dá uma segunda chance de viver uma nova vida na presença do Senhor. Glória a Jesus. Observe que Davi fala o seguinte: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Foi ele quem teve compaixão de nós, querido. Ou tu acha que no teu intelectual, na tua mente, você poderia chegar aonde você está? Não! Foi o grande amor dele por cada um de nós que nos coloca aqui nessa noite para ouvir essa mensagem vinda dos céus para a nossa vida. Amém. Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Mas e aí, é só isso, pastor? Não, querido. A misericórdia do Senhor é apenas uma das maravilhas dele na nossa vida. Quando o Senhor nos alcança pela sua misericórdia, o Senhor nos perdoa do nosso pecado. Ele nos perdoa, querido. O salmo que nós lemos é Davi falando: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Sara a minha vida. Senhor, eu só contra ti eu pequei e eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. O pecado, querido, não é contra o seu irmão, não é contra o pastor, não, o pecado é contra Deus, é contra o teu Senhor. O pecado, querido, é contra aquele que tem tantos planos para a sua vida e você não está entendendo. Você está indo na direção errada. Nessa noite, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar e diz para você assim: eu tenho perdão dos seus pecados. Aleluia. Como encontrar, irmãos, a cura dessa doença chamada pecado? Uma doença maldita que destrói a vida do homem e da mulher e depois leva eles para o inferno. Como encontrar? Na presença do Senhor, querido. Olhando para a cruz do Calvário, o Senhor, Ele com a sua misericórdia, pelo seu amor, me perdoa e te perdoa nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que só Ele, o Senhor, pode perdoar pecado. Não adianta aqui, ô irmã amiga, eu usar o meu dinheiro, se for o caso, usar o meu intelecto. Não adianta eu usar de artimanha minha para ser perdoado. Não! O perdão está em um coração quebrantado e arrependido. Glória a Deus! E a purificação, o perdão do nosso pecado, não vem da terra, vem dos céus. Vem lá do trono do Senhor. Aleluia! Glorificado seja o teu nome. Davi, querido, poderia muito bem ser morto. Davi poderia muito bem ter sido fulminado. Mas Davi, o que ele fala? Senhor, eu fui gerado em pecado. E em pecado a minha mãe me concebeu. Observe que nós, seres humanos, nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos com ele. Como se livrar disso? Pelo sangue de Jesus. Como se livrar disso? Pelo coração arrependido, como está o coração de Davi. Glória a Jesus. Então, irmãos,
A partir de hoje, precisamos entender que nós somos fruto não nosso, mas da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Precisamos entender que nós que andamos com o Senhor, que andamos com Cristo, não é porque o homem fez isso por nós, não é porque a nossa vontade fez isso por nós, não, é porque Ele, o Senhor, derramou o perdão dele sobre cada um de nós. Aleluia. Qual é o fundamento do perdão, pastor? O fundamento do perdão, querido, Deus diz para você que a partir de hoje, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Não importa o que o homem é, Jean. Não importa se ele é um traficante. Não importa se ele é um incrédulo, um beberrão, um cachaceiro, um viciado. Não importa se ele vir para o Senhor, Deus derramar o perdão sobre ele. O passado dele não vai importar mais. O que importa é daqui em diante. É uma nova vida. É uma nova geração a ser gerada pelo Senhor. Dos teus pecados, eu, o Senhor, te digo, não me lembrarei mais. É uma nova vida, querido. É uma nova caminhada. É uma cura total de uma ferida que não tem cura. Glória a Jesus. É o perdão de Deus na nossa vida. Aí Davi, ele vai falando no Salmo. Pode ler aí. Purifica-me com hisopo, Senhor. Lava-me e eu ficarei mais alto do que a neve. Isso aqui, querido, que Davi cita aqui, era um costume dos pastores de Israel, que usava para limpar as ovelhas. O isopo, que ele fala aqui, é um tipo de planta que tem na Palestina. E essa planta, quando você joga ela dentro da água, ela torna-se um remédio contra carrapatos, contra sujeiras que a ovelha pega na lama. Toda ovelha, ela era lavada com isopo. Quando ela era lavada com essa planta, com essa água preparada, os carrapatos saíam dela. A lã que estava suja ficava alva como a neve. Aleluia! Davi, então, aqui ele está se colocando nessa situação. Senhor, eu estou sujo. Senhor, eu estou manchado. Me lava com isopo, me lava que eu ficarei mais alto do que a neve. Ele tem a nossa purificação, querido. Ele está disposto a nos lavar com o sangue de Jesus. E toda mancha no reino espiritual que há nas nossas roupas espirituais, elas se tornarão mais alvo do que a neve nessa noite. Glória a Jesus. Purifica-me com isopo, Senhor. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Glória a Jesus. Irmãos, eu sei que é difícil compreender o que eu estou falando, mas todo homem e toda mulher que anda sobre essa terra, no reino espiritual, elas têm roupas. Elas usam roupa no reino espiritual. A sua alma tem roupa, querido. E a pergunta aqui nessa noite: como é que está a tua roupa espiritual? Quais são as manchas que tem aí? Quais são os carrapatos que tem aí? Nessa noite, querido, há um derramado sangue de Jesus para nos purificar e nos deixar mais alto do que a neve para caminhar com Ele. Glória a Jesus. Purifica-me, Senhor, e ficarei mais alto do que a neve. Glória a Jesus. A Bíblia diz de um sacerdote chamado Josué. Ele estava com as roupas sujas. E o diabo acusava ele, diz a Bíblia, que ele estava sujo,
que ele era isso, que ele não prestava, que Josué, o sacerdote, não tinha mais chance nenhuma na vida. O Senhor olhou para Satanás, diz a Bíblia, e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Josué, para mim, que são tirados do fogo. A partir de hoje, tirem as vestes dele manchada e suja. Coloquem em Josué uma roupa alva e cristalina, porque ele passará a andar na minha presença. Glória a Deus, santo tu és. O Senhor repreende todo o mal da sua vida. O Senhor repreende todo o mal que não te dá chance nenhuma e se apresenta nessa noite com a nova vestimenta da purificação da sua vida. Glória a Jesus. Salmo muito lindo, Salmo 51. Porque Davi, ele agora está nas mãos de Deus. Davi, irmãos, ele ainda é rei de Israel. Mas Deus está quebrando ele por causa do pecado dele. E Davi tem uma grande preocupação com isso. Davi não sente ainda o perdão de Deus. Davi ainda não está sentindo que Deus está lhe perdoando. E aí Davi diz o seguinte: Senhor, por favor, não retire de mim o seu espírito. Glória a Deus. A maior perda, escute aqui, de um crente, seja ele homem ou mulher, a maior perda que ele pode ter é a ausência do Espírito de Deus na vida. Glória a Jesus. E a presença do Espírito, querido, aqui é a quarta maravilha de Deus na nossa vida. Irmão, pode nos faltar tudo. Pode nos faltar tudo. Só não pode nos faltar é a presença dele na nossa vida. Quando nós o aceitamos, Jesus, como Salvador, quando nós decidimos a andar com ele, querido, o Senhor coloca o seu Espírito na nossa vida. O Senhor coloca ele de tal maneira que aonde quer que nós vamos, o Espírito dele irá conosco. Olha os amigos nossos, os amigos de botequim, os amigos que dizem nos abandonar. Pode nos abandonar. Crente, escute nessa noite. Todos poderão ir embora, mas o Espírito continuará contigo. Aleluia. O Espírito ele é fiel, querido. E o Espírito ele diz nessa noite: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Muitos são os pregadores que dizem que Davi, no seu lamento, eu concordo, ele coloca uma proposta para Deus. A Bíblia não fala isso, irmão, mas ele diz o seguinte: Senhor, tira minha coroa de rei, tira meu trono, me coloca lá no meio das ovelhas de novo, Senhor. Só não tire de mim a presença do seu Espírito. Glória a Jesus. A presença do Espírito, querido, é a maior dádiva de Deus na vida de um homem e de uma mulher. A presença do Espírito, ele nos traz, irmãos, fortaleza. A presença do Espírito nos traz esperança. A presença do Espírito renova o crente todo dia. A presença do Espírito leva o crente a crer que o mundo está se acabando, está indo todo mundo para o inferno, mas a presença do Espírito na vida de um homem leva ele a crer nessa verdade. Todos poderão ir, mas eu vou na direção do céu. Eu vou na direção do Senhor. Glória a Jesus. Não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Deixa o Espírito contigo, querido. Deixa o Espírito na tua vida. Está limpando a casa, deixa o Espírito ali.
fala, deixa o Espírito aí. Está orando pelo teus parentes, deixa o Espírito perto de você. Glória a Jesus. Tem objetivos na vida, tem projeto, deixa o Espírito estar na frente disso aí, crente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, irmãos, essa mensagem. Para terminar, já é no final do Salmo. E Davi diz assim, olha, aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, Senhor. Aí Davi vai falando e diz assim, olha, Senhor, dai-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito. Sustenta-me com o espírito disposto a te obedecer, Senhor. Glória a Jesus. Não retires de mim, Senhor, o teu espírito. Dai-me a alegria da tua salvação, porque eu ensinarei aos pecadores o teu caminho, e muitos se converterão a ti, Senhor. Glória a Jesus. Saudade é muito grande, irmão. Essa maravilha é muito grande na vida de um crente, de uma crente. É quando eles têm a alegria da salvação. É uma alegria diferente, querido. É uma alegria que ela não está baseada naquilo que tu está passando. É uma alegria que ela não está apegada ao que Deus pode te dar. Não! O crente que tem a alegria da salvação, ele está alegre na dificuldade, está alegre na alegria, na abundância. Não importa qual é o momento que ele está passando. Há nele uma alegria no céu, uma certeza que ele não é dessa terra, mas pertence à glória celestial. Glória a Jesus. Aleluia. Dai-me de novo, Senhor, disse Davi, a alegria da salvação. Senhor, quando eu alcançar tudo isso, Senhor, quando eu alcançar a tua misericórdia, quando eu alcançar o teu perdão, a tua purificação, quando a tua presença estiver comigo todos os dias, eu terei a alegria da salvação novamente, Senhor. E com a alegria da salvação, Senhor, eu estarei feliz indo para a tua casa sacrificar. Eu estarei feliz indo para a tua casa te adorar. Senhor, tu não se alegra em objeto, tu não se alegra em presente. Se tu se alegrasse, Senhor, eu sou rei, disse Davi, eu te daria tudo que tu quisesse, mas tu não se agrada. Senhor, tu se agrada mesmo é de um coração aquebrantado, é de um coração, Senhor, arrependido. Disso, Senhor, é que tu se agrada. Irmão, tem muita gente que vê Deus errado. Tem muita gente, irmão, que acha que só porque dá um dízimo gordo ou dá uma oferta gorda pode comprar Deus. Não pode, querido. Você pode dar tudo da terra para Deus. Se você não dá o teu coração para Ele, não dá a tua mente para Ele, tu não está dizendo nada. O que Deus quer de cada um de nós não é o que nós temos aqui materialmente falando, não. Deus quer um coração aquebrantado, seja do pobre, seja do rico, seja do nordestino, do negro, do branco, não importa. Deus quer um coração aquebrantado nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Ó Deus, não retire de mim o teu espírito. Purifica-me, Senhor, com exorto. Lava-me da minha imundícia, que eu ficarei mais alto do que a neve, disse Davi. Ô irmãos, para concluir agora, Davi estava condenado a morrer nesse pecado. Mas a Bíblia diz que ele recebeu o perdão de Deus. A Bíblia diz que Deus o perdoou Davi. E que Davi era um homem
querido, merecia. Mas para Deus ele merecia o perdão e o recomeço para uma nova vida. Como Davi ficou na história? Davi ficou na história, querido, como o pai de Jesus. Lembra que o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Porque Jesus é descendente de Judá e descendente de Davi. Qual é a sua história amanhã? Como vai terminar a sua história? Será que ela vai ficar do jeito que está? Ou você vai dar a volta por cima com Deus e vai ter uma linda história para ser contada a teu respeito, querido, querida? Deus quebrou Davi, mas Deus fez Davi de novo. Deus tem o poder de fazer você de novo, querido. Deus tem o poder, glória a Deus, de restaurar o vaso e fazer um vaso de honra na casa do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero até terminar de pregar, mas está vindo na minha mente aqui algo poderoso no livro de Ezequiel. Quando a Bíblia diz que Ezequiel foi num vale de ossos secos, aonde só tinha mortos ali. Quem eram aqueles mortos? Vai pesquisar que você vai ver. Eram guerreiros que morreram lutando. Guerreiros que morreram por uma causa. Estavam ali mortos e só ossos secos é o que sobraram do guerreiro. E a Bíblia diz, vai lá, Ezequiel 37, que o Senhor falou para o profeta: profetiza sobre eles, profetiza sobre os vales de ossos secos, profetiza sobre os guerreiros que já morreram, profetiza, porque a minha palavra tem o poder de fazer eles reviverem novamente. Está morto, querido, está morto, querida. A palavra de Deus tem a vida para fazer você retornar. Observe que lá nesse texto você vai ler que quando o profeta profetizou, Deus assoprou o Espírito e eles voltaram a viver e se transformaram em um exército poderoso. Aleluia. Tu acha o quê? Que Deus vai te deixar seco? Deus vai te deixar você seca? Não. A palavra de Deus tem o poder de fazer você voltar a ser o guerreiro que era o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Deus possa colocar essa palavra melhor nos nossos corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Quero fazer mais uma oração. Deus poderoso. Oh Deus. Tu és Deus que fala no meio da igreja, Senhor. Tu és o Senhor, o Espírito Santo que conhece cada um de nós, meu Pai. Nessa noite, Senhor, nos leve a entender a Tua palavra melhor, meu Pai. Se não fui, Senhor, bom o suficiente para colocar essa palavra, Deus, que o Teu Espírito possa fazer isso, Senhor. Que essa palavra possa gerar vida em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós somos fruto da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nós somos purificados, Senhor, do nosso pecado. Hoje, meu Pai, nós temos a presença do Teu Espírito na nossa vida. Hoje, Senhor, há uma alegria na nossa vida que ninguém pode tirar, que é a alegria da salvação, Senhor. Cobre a sua igreja, meu Pai, com a sua alegria, com a sua presença, com o seu renovo. Pai, todos que vieram aqui nessa noite possam sair desse lugar, Senhor, com uma nova esperança, com um novo renovo, fortalecidos na Tua palavra, alimentados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aplaude o Senhor e vamos continuar.
Agora, Senhor, eu sinto que o Espírito de Deus está aqui no nosso meio nessa noite, irmão. Glória a Jesus. Quer saber de uma verdade, querido? Tão certo como essa chuva está caindo, Deus está no nosso meio nessa noite. Aleluia. Ele está presente. Glória a Jesus. Nós chamamos, Senhor. Fortalece, Espírito Santo, a nossa caminhada. Fortalece os nossos projetos, Senhor. Não nos deixe parar pelo meio do caminho, Senhor. Só Deus sabe aonde estou. Quem somos nós, Senhor, em tua presença? Meu coração. Ó, Senhor, assopra sobre guerreiros que estão caídos, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Estou pedindo. Só Deus sabe aonde estou sentindo. verdade, meu Deus. Irmãos, pode sentar um pouquinho. Já estamos terminando. Glória a Jesus. Quero dar os anúncios da igreja. Quinta-feira, nós teremos culto de adoração aqui nesse lugar, 7h30. Pode vir, traga uma pessoa para ouvir a palavra de Deus. Na terça-feira, irmão, nós estamos com o nosso culto de oração. Estamos fazendo uma campanha aí muito forte. Deus tem se manifestado muito forte no nosso meio. Nas terça-feira, convide uma pessoa perto de você, que está ouvindo vozes, que está sem esperança. Traga para a casa de Deus na terça-feira e Deus vai operar um milagre na vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, 20h. Quando for no domingo, irmão, nós teremos o nosso estudo que não tivemos hoje. Hoje eu tive problema de manhã quando fui sair, a gente já falou, o carro não pegou, me pegaram às 9h da manhã. Eu saí já tarde para trabalhar, mas fui esse mesmo. Graças a Deus, Deus me abençoou, estou aqui de volta. Mas domingo não, irmão. Domingo nós vamos ter o nosso estudo aqui. Em nome de Jesus. Seitas e heresias, nós vamos continuar nesse assunto, amém? À noite estaremos cultuando ao Senhor. Quero pedir desculpa à irmã Edith, porque falei que ela hoje na casa do filho dela não deu. Infelizmente, fiquei muito atarefado no dia de hoje. E também cheguei à conclusão, irmão, como não pode viver sem mulher. A senhora hoje passou o dia fora, não comi nada até agora, irmão. Só comi a palavra. Só comi a palavra, 2 biscoitos que o Jorge me deu, mas enfim. Daqui a pouco tem uma mesa aí, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu falei, se eu chegar em casa, o Felipe fez a comida. Se você dá oferta. Aí eu cheguei aqui e falei assim, pô, o Felipe já deve ter preparado tudo. Tem um franguinho com maionese e tal. Daqui a pouco mandando o zap, pai, só quero avisar que eu já cheguei. Assim, para quem sabe ler, eu pico a letra. O senhor trouxe alguma coisa? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, vamos fazer uma oração pelo casal, pela Rose, e esse bonitão aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Estou fazendo 11 anos de casado. Ô, glória! Fez honra? Isso é sinal da paixão para mim. Porque não passou. Irmão, 12 anos de casado. A mulher sempre sabe a data certa, né? Às vezes eu estou saindo assim, a minha filha, não está lembrando de nada, não. Falei, de quê? Qual é a conta que tem que pagar? É o nosso aniversário de casamento. Enfim, irmão, vamos orar pelo casal, amém? A Deus renovar essa aliança, para Deus fortalecer, dar sabedoria. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, Tu és poderoso, Senhor. Pai querido, aqui está a Rosa, aqui está o Jean, Senhor. Estão fazendo aniversário de casamento, Senhor. Um dia, Deus, Tu teve um propósito de unir os dois, meu Pai. O Senhor já está no futuro desse casal, meu Deus. Tenha, meu Deus, a certeza, meu Pai, que lutas tem. Tenha certeza, Deus, que dificuldade tem, Senhor. Mas o Senhor tem sido fiel para sustentar, Senhor, o casal na Tua presença com alegria, meu Pai.
Protege, Senhor, os planos do Jean, da Rosemary. Pai, que a tua bênção esteja sobre as filhas deles, Senhor, sobre a casa deles, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, protege eles das doenças mortais, Senhor. Protege eles da feitiçaria, da macumbaria. Protege eles, Senhor, de todo o mal, meu Pai. E que eles possam trilhar os teus caminhos até os seus últimos anos de vida aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a bênção deles estejam sobre eles, como teve sobre Abraão e Sara, Senhor. Que eles possam ser, meu Pai, abençoados por Ti todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Louvado o nome do Senhor. Ô Jesus. Na internet isso, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deixa aí. Esse é sinal que a bênção de Deus está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para terminar o culto, irmão. A oferta. Glória a Jesus. A oferta, irmãos. E se você que está na internet pode mandar um textozinho para o Senhor, faça isso. A obra está precisando. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai me ler só um piquezinho. Eu falei? Manda para ela, Ela que falou. Já está aí o envelope, você pode apertar na casa do Senhor, amém, irmão? Não, manda um piquezinho. Aí eu copiei ela. Hoje. Acabou? Eu tomo, Cristiano. Segura junto com ela. Segura junto, na benção. A televisão vai chegar, viu, irmão? Ninguém esqueceu, não. Ela vai chegar de surpresa, hein? Vai Aleluia. surpreender até a filha, não falei nada com ela. Glória a Jesus. Levante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso. Amém, Senhor. Aqui está a oferta da tua casa, Senhor. Meu Deus, aqui está, meu Deus, a fidelidade dos teus filhos, das tuas filhas. Em nome disso, Senhor, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha cada dia, meu Deus, como o Senhor tem feito, providenciando o nosso pão de cada dia, Senhor. Aleluia. Que a prosperidade faça parte da nossa despensa, da nossa casa, da nossa vida, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai, como diz a tua palavra, Senhor, porque tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Então, Senhor, que as tuas ofertas, meu Pai, possa ser muito, Senhor, na tua casa, nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para frente. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, de vigor, correto? De vigor? Então, eu posso falar aqui agora.